E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED. Hoje com a presença do Ricardo Barion, vai falar bastante sobre as novidades, alguns conceitos da Iveco, e o Roberto também está aí para ajudar a gente. Então, primeiro, Barion, eu queria te dar as boas-vindas. Bom, primeiro eu queria agradecer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder estar falando um pouco do que a gente gosta, né? Para você, Gustavo, para você, Roberto, meus amigos aqui. Antes da gente começar aqui, estava falando para o Roberto há quanto tempo a gente se conhece, a primeira vez que a gente teve contato, né? Até para não entregar a idade, Roberto, eu não vou nem falar quanto tempo não vai ficar. Mas é muito legal, cara. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito prazer eu estar aqui com vocês conversando. Olha, eu só posso dizer para você que eu já passei dos 18 e que já não consigo mais entrar com meia entrada, sabe? Então... Boa. Tá certo. Mas, Barion, seguinte, eu vou começar voltando um pouquinho, nem tanto, tá? Mas só um pouquinho. Quando você veio para a Iveco, né, você deve ter levado um choque quando você entrou e viu as coisas, né, e sentiu que podia ser feito, certo? E você preparado para fazer um monte de coisa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que você viu nesse seu primeiro momento de Iveco e o que você conseguiu fazer até agora. Tá? Vou mencionar, só para dar um exemplo prático, a história da identificação da nomenclatura dos caminhões. Mas eu sei que tem mais coisa. A pergunta é ampla, né, cara? A pergunta é ampla. É muito grande, dá para abranger bastante coisa, né? E eu lembro muito bem, Roberto, que eu acho que uma das primeiras entrevistas, né, que naquela época, na época da mudança, foi para você, né? Até pelo relacionamento, conhecimento que a gente tinha, e eu vindo de 19 anos de uma outra montadora, da qual eu aprendi muito, né, sem dúvida, e o desafio da Iveco era uma reestruturação, né, como a gente sabe muito bem que a gente trabalhou durante todos esses anos, né, esses 5 anos que eu já estou na função, primeiramente na função de marketing, né, e também desenvolvimento de produto, e agora, mais recentemente, na responsabilidade da função comercial, né. Mas eu diria que, naquele momento, eu acho que foi o ano de 2015, foi um ano bastante difícil, foi um ano que a gente estava começando uma crise aqui no Brasil, né, uma crise sem precedentes aqui no Brasil, 15, 16, 17 já o mercado começou a dar sinais de melhora, e aí veio 18, 19, e agora de novo a gente tem um outro momento tão delicado quanto, né? Sem terminar de recuperar, já vem esse impacto negativo. A gente pode até falar um pouco de mercado também, de projeções, porque a gente estava numa expectativa muito boa, né? Mas a Iveco, naquele momento, vivia uma necessidade de reestruturação. E quando eu falo reestruturação, Roberto, ela envolve muitas coisas, né? Ela envolve não só a gente internamente, a parte de manufatura, a gente tinha que reestruturar a nossa planta, foi o que nós fizemos, né? No momento em que a gente teve que ajustar a nova demanda de mercado. Se a gente lembrar bem, em 2015 nós tivemos uma queda de 70% do mercado, né? Então foi bastante sensível essa queda. A nossa produção, só para você ter uma ideia, ela tem capacidade para produzir, naquele momento, o mercado inteiro de caminhões do Brasil. Então, a ociosidade era muito grande, você tem que fazer uma adaptação na planta, né? Nós fizemos essa adaptação para tornar mais produtiva a planta. A gente inaugurou a nossa pista de testes no ano seguinte, que também nos ajudava a acelerar o desenvolvimento de produtos, também trabalhar em cima dos produtos atuais, o nível de qualidade deles, acelerando o processo dos nossos produtos. A gente começou naquele momento também uma reestruturação total na rede de concessionários, também porque com a nova demanda de mercado, existiam pontos de vendas que a gente talvez não tivesse necessidade. Por outro lado, existiam pontos de atendimento de pós-venda que a gente precisaria ter em outras praças.
E também vem a parte de produto, né? Que essa eu acho que foi, eu diria que a maior virada foi a parte de estruturação de produto, da qual a gente estabeleceu um novo portfólio, fomos atrás desse novo portfólio, e eu diria que ele nunca acaba, né? Na verdade, a gente nunca pode dizer que acaba o desenvolvimento de novos produtos, mas eu diria que dentro do compromisso, entre aspas, que eu gostaria de lançar durante esses 5 anos, ele, teoricamente, ele acaba agora com o lançamento da nova dele, que aconteceu em março. Basicamente, eu passo o chapéu agora para o novo responsável pela área de marketing, da qual vai dar continuidade aos novos lançamentos. Diria que esses 5 anos a gente conseguiu reestruturar toda a linha de produtos, lançamos os produtos atuais que a gente tem na linha, e é o que a gente hoje começa a colher os frutos, né? Então, trabalho árduo, mas um trabalho consistente, e é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não quer crescer rapidamente, a gente quer crescer passo a passo, sustentar de uma forma sustentável. Então, isso eu diria para você que é o mais importante. E dentro do que você comentou, agora voltando, a gente tem uma situação curiosa, né? Que nós temos uma nomenclatura, ou tínhamos, que ela abordava outras no meio, né? Não só. Vou dar um exemplo, 70E21, por exemplo. O caminhoneiro tinha um pouco de dificuldade de entender o que era o 70 e o 21, né? Então, o primeiro sempre, normalmente, é a capacidade, o segundo é a potência, né? Então, é parte dessa reestruturação para ficar mais fácil até de entender a nossa nomenclatura. A gente mudou também a nomenclatura de todos os produtos. Hoje... Os seus engenheiros sabiam disso muito bem, né? Eles. Agora, você, quer dizer, com esse novo portfólio, que você hoje pode se dizer de novo full-liner, né? Tá? Você criou categorias para disputar mercado que antes você não tinha. Como por exemplo, a base da linha Tector, né? Os 9 e os 11, tá? O teu lançamento mais recente foi o Daily, mas eu queria que você falasse um pouquinho do resultado do trabalho que vocês fizeram com a linha Tector. A linha Tector, como que ficou, para que a gente entenda, né, como ficaram as divisões das linhas, né, como a gente estruturou o nosso portfólio de produtos, né? A linha Daily, ela começa no 3,5 toneladas, né? Começa no 3,5 toneladas, vai do 30 até os 70, né? Que é o que a gente chama, 7 toneladas. Depois disso, a gente começa já na linha Tector, que ela vai do 9 toneladas e vai até o 31 toneladas, o 8x2. E depois a gente começa na linha de pesados, que é os cavalos mecânicos, que são a linha que a gente chama de o high road e o highway, né? A linha high, que a gente chama, né? Dentro da linha Tector, para que a gente entenda, né? Quando eu entrei, a gente tinha o Verdes, que era um produto que nós tínhamos lançado já há alguns anos, ele vinha tendo aí alguma participação no mercado, mas a gente entendeu que fazia mais sentido nós ampliarmos a linha Tector, que começava naquele momento do 15 toneladas, que ela viesse até o 9 toneladas, né? Então, a cabine, a gente usou a cabine, a base da cabine Tector, né? Na verdade, o interior, o exterior, eles são diferentes, mas a base da cabine Tector para fazer um 9 e um 11 toneladas, né? E o que a gente ganha com isso, né? Dentro da dimensão da cabine Tector, a gente pode dizer hoje que a gente tem maior espaço de cabine interna, né? Tanto altura quanto dimensões ao redor do motorista, que isso é extremamente importante, vocês sabem bem, né? Para o trânsito urbano. Então, o espaço interno também, a área de visão que a gente tem dentro da cabine Tector, todos os espaços, os porta-objetos, todas essas dimensões que a gente trouxe para o 9 toneladas e o 11 toneladas, a gente usou os benefícios que a gente tem da cabine Tector, né? Mas a gente sabe que não bastava só isso, né? A gente sabe que embaixo dele, toda a parte mecânica, a gente precisava desenvolver um produto que fizesse frente realmente os novos modelos que estavam chegando no mercado, né? Então, leia-se aqui um novo motor, uma nova transmissão, um novo eixo traseiro,
até a parte do chassi também, suspensões, isso tudo foi totalmente refeito, né? Então, um produto praticamente novo, ele não tem nada a ver com aquele antigo Vértice que a gente conhecia, né? Tanto é que, quando muitas vezes alguém me perguntava, mas por que talvez tenha demorado tanto? Demorou tanto exatamente por isso, a gente teve que refazer um produto para ser realmente o melhor produto do mercado, né? Não bastava voltar com um produto que ele fosse mais do mesmo, a gente precisava realmente entregar para o nosso cliente o melhor produto, e foi isso que a gente fez. Não, né? Mas o resultado saiu bem melhor, viu? O resultado, eu não tenho dúvida disso, né? Quando a gente conversa com os clientes hoje, Roberto, os caras falam para a gente, né? Falam, esse produto é um produto que me atende, né? É um produto que ele tem realmente a parte de TCO muito boa, a parte de consumo de combustível, a parte de performance, que é uma coisa que a gente trabalhou muito, né? Porque não bastava colocar maior potência, maior torque, você tem que ter a maior força na roda, tem que dar mais agilidade para o trânsito urbano e o usuário tem que perceber isso, né? E no final do dia, cara, não tem dúvida que você tem que ter mais dinheiro no bolso. Essa nossa estratégia sempre tem que ser para quem desenvolve um veículo comercial. Então, a gente realmente focou muito nos 9, 11 toneladas para isso, né? Mesmo que tenha demorado um pouquinho mais para ser lançado, porque eu acho que vocês lembram, né? A gente apresentou ele, e foi muito importante ter apresentado na Fenatran, né? Na Fenatran, não a passada, a retrasada, mas a gente apresentou 2017, até para entender do cliente, até para ouvir dos clientes, né, o que eles achavam. Então, a gente fez uma base de uma experiência, e aí depois, 2 anos depois, a gente lançou oficialmente na Fenatran. O ano passado, a gente começou a comercializar ele, e agora posso dizer para vocês que ele tem crescido bastante, e a gente tem numa evolução de venda bastante significativa dentro do segmento, o que deixa a gente bastante contente com o resultado, né? Como é que estão os números, por exemplo, da evolução de vendas? Ele está em 6,5%, que é o número que você passou de participação, no segmento específico. Mas a evolução dele, porque ela começou a acontecer mais agora, né? Mais recentemente. A gente começou a produzir ele efetivamente em outubro do ano passado. De outubro do ano passado para cá, ele vem crescendo, a participação dele. Esse mercado, especificamente, se nós olharmos o mercado de 9 e 11 toneladas, é um mercado que cai em torno de 15% em relação ao ano passado, né? O mercado, ele mais ou menos está em linha com o que o mercado cai em relação ao ano passado. Mas, assim, como a gente começou a produzir na segunda metade do ano, a gente cresce mais de 450%. Por isso que a gente não fala em crescimento, mas fala em participação. Hoje a gente já tem, nesse começo, até agora, 6,5% de participação. Eu diria para você que esses últimos 2 meses vem numa tendência de crescimento ainda maior, né? Então, a gente acha que esse é um dos modelos que vai emplacar muito bem. Eu tenho certeza que em breve a gente deve chegar em torno de 10% de participação dentro do segmento. Nesse segmento específico? Vamos ver. 10% é um número cabalístico para a Iveco, né? Faz tempo. Eu diria para você que eu senti a mesma coisa quando eu entrei, né? A gente falava-se muito dos 10%. Às vezes você consegue atingir os 10%, né? Às vezes você chega nos 10%, mas depois não consegue sustentar os 10%, né? Então, quando eu falo os 10%, eu diria para você, a gente cresce meio, depois mais meio, até chegar no 10%, e aí sim, os 10, o mais importante é se manter nos 10, né? E não chegar e depois cair no mês seguinte. Isso é o mais importante. Tá, como que foi esse momento de pandemia para a Iveco? Você está falando aí da linha Tecton, né, a partir de 9 toneladas. A gente sabe que alguns segmentos surpreenderam, né? Teve algum aumento de venda, algum tipo de produto, abastecimento urbano, enfim. Como que foi como que Iveco observou a pandemia para os seus negócios? Cara, eu vou dizer uma coisa para você, pegou a gente de surpresa, como pegou todo mundo no mercado de surpresa, né? De repente, no dia seguinte, a gente teve que fechar a planta. Dia para você que na metade de março estava tudo parado, todas as nossas equipes administrativas em home office, todo mundo da planta realmente sem trabalhar e sem tempo determinado para voltar. Tem uma parte que é interessante, é que a pandemia ela começou lá na Europa.
né? Começou não exatamente na Europa, mas antes na Europa. Então, a gente já tinha alguma expertise, já sabia algum efeito do que isso tinha acontecido na nossa planta, na nossa matriz lá na Itália. Então, parte da experiência do que a gente precisava fazer para garantir saúde, principalmente dos nossos funcionários, a gente já tinha começado a ter experiência. Então, nós aplicamos essas regras que a gente precisava aplicar, assim como as regras da OMS, lá na planta, já no layout da planta, né, o novo formato que a gente está chamando hoje de novo normal, a gente começou a aplicar antes. Isso foi, eu diria para vocês, que uma dos motivos que nos levaram a reabrir a planta antes que os outros concorrentes. Então, essa experiência que nos trouxe da pandemia, ela fez a gente na planta, né, trazer essa experiência para a planta. Quanto tempo vocês ficaram com a planta fechada? Um mês, exatamente. Tá. Nós reabrimos a planta no dia 23 de abril. Aí a gente abriu a planta novamente, voltamos a produzir. Claro que essa escala de produção ela mudou totalmente, já que você tem que ter uma distância de 1 metro entre os funcionários. Na hora de você almoçar, você tem que fazer um escalonamento totalmente diferente, não pode ficar um próximo do outro. Então, tem uma série de exigências, todo mundo tem que passar por uma câmara, né, termostática que você passa antes para medir a temperatura de cada funcionário antes. De repente, um funcionário com uma temperatura que tiver diferente, né, que tiver acima, ele é direcionado já para um ambulatório e de lá ele já volta para casa, todo mundo usando máscara. Então, uma série de novos compromissos que a gente teve que ter para realmente priorizar a saúde dos nossos funcionários, mas isso é aquilo, né? A gente usou um pouco da experiência, voltamos a produzir numa escala um pouco menor, mas diria que a gente foi se adaptando e hoje eu diria que a gente já está na mesma escala que nós produzíamos antes da pandemia, né? Então, foi uma experiência que a gente usou, adaptou, mas já voltamos a produzir na mesma quantidade antes da pandemia. Tá. Continuando a subir na escala do teu portfólio de produtos, a gente podia falar um pouquinho do High Road, que entrou no lugar do Stralis. Você viu, imagino, a matéria que nós fizemos com o instrutor do SESC Senat? Ele justificou, ele conseguiu, com um Stralis antigo, bater no Mercedes? A gente tem o High Road. Como é que nasceu o High Road, né, cara? Vamos lá, eu vou tentar trazer para vocês o desenvolvimento do High Road, né? No ano de 2016 a 2017, a gente fez, diria que um trabalho muito forte de aproximação com os clientes desse segmento de extra pesado. Para quê? Para que a gente pudesse trazer todas as necessidades dele para o highway. E foi no ano de 2016, 2017 que a gente teve o novo modelo do highway, que diria para você que esse sim é um modelo que é o divisor de águas, é um modelo que realmente atende a todas as necessidades do mercado. Ao mesmo tempo que a gente trouxe essas novas curvas de potência, de torque, aceleração, uma série de mudanças qualitativas que a gente fez dentro do produto, a gente entendeu que existia a necessidade de trazer isso para um veículo de entrada, né? Um veículo com uma cabine de 2,30, que é o caso do Stralis, né? Mas naquele momento a gente entendeu que a linha do Stralis ela já estava chegando num ponto final. Então a gente trabalhou um novo desenvolvimento da cabine, uma cabine que por fora, ela, se você olhar ela do lado do highway, ela é muito parecida, né? Óbvio, as suas dimensões são menores, mas elas são muito parecidas. Então, em termos de design, nós queríamos exatamente que quem olhasse o High Road, ele remetesse ao highway, né? Já que é o produto que a gente estava alcançando os novos patamares. E a parte de baixo, a gente usou toda a expertise, todas as mudanças que nós havíamos feito no highway, né? Na parte mecânica, né? Motor, transmissão, toda aquela parte mecânica, e também os movimentos de aumentar o nível de qualidade, para aumentar a disponibilidade do produto para o nosso cliente, a gente aplicou no High Road. Então, o High Road, eu diria para você que grande parte do que existe debaixo dele é o highway, com essas grandes mudanças que nós fizemos de 16 para 17,
Só que aí a gente precisava dividir as categorias. Então, o High Road, ele é o veículo que nós temos o 4x2 e o 6x2, com potências que vão de 360 cavalos até 440 cavalos. Esse aí, é para ser o pão quente seu, né? Desculpa, não entendi. Esse era para ser o seu pão quente. Esse é para ser o pão quente, né? Esse é o veículo que é o veículo... Uma prateleira e sair vendendo. Exatamente, né? Dentro do segmento 4x2 e 6x2, e aí o Highway, aí já é um produto diferente, com mais conforto, uma cabine mais alta, mais ampla, né? A gente tem já o veículo, o 6x2 e o 6x4, e aí sim, começando nas potências de 440, 480, indo até 560 cavalos. Então, o High Road, ele começou um novo leque no segmento de pesados, que aí sim, com uma cabine muito mais moderna, com um produto mais adequado para o que o cliente precisava, com custo operacional muito melhor. Então, ele substituiu o Stralis dentro dessa linha de pesados que a gente tem hoje. Se a gente olhar os últimos movimentos do mercado, dos seus concorrentes, eu acho que, da maneira como eu vejo o mercado, como eu vejo o Iveco, eu acho que o teu motor de 560, você tem mais aplicações para colocar ele, não tem, não? A gente tem a tendência, né, que a gente tem observado hoje de aumento de potências, né, ou volume maior de vendas para potências maiores. Por outro lado, a gente tem um 480 cavalos que ele tem o mesmo torque de um 500 cavalos, 510 cavalos da concorrência, né? Então, às vezes, quando você olha a aplicação do cliente, né, tirando aquelas aplicações muito mais severas, que você realmente precisa de mais potência, eu diria para você que a gente tem um produto que ele se encaixa muito bem, que é o 480 cavalos, Roberto. Por isso que, às vezes, sim, o 560 ele tem mais espaço, mas hoje o cliente que tem um 480 e compara com os produtos que tem 500 a 510 cavalos, ele entrega tanto quanto por causa da sua curva de torque, porque ele enche o motor de 13 litros, né? Ele enche mais rápido e dá a sensação de que ele é até mais veloz, mais ágil que os veículos da concorrência. Eu veria assim, espaço para você aproveitar essa ponta da curva de potência aí, um desses veículos mais preparados, mais rígidos, tipo o recente lançamento, né, que teve aí, né, do seu ex, da sua ex, né? A gente tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, né, que tudo que a gente está fazendo hoje, a gente precisa ter a visibilidade daqui 2, 3 anos, né? Então, daqui 2, 3 anos, vocês sabem bem, a gente tem um grande desafio pela frente, que é o Euro 6, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Tudo que... Para que você tenha o Euro 6, você já tem que... A gente já começou isso há pelo menos um ano, né? A trabalhar no desenvolvimento desse produto. Então, eu diria para você que essas faixas de potência, né? Esse trabalho, esse leque, esse range de potência que a gente vai ter nos pesados, provavelmente, não só nosso, mas também de toda a concorrência, ele deve mudar no momento em que a gente partir para o Euro 6. Você está falando agora em investimento em Euro 6, né? Enfim, a gente sabe que caminhão tem muito conteúdo importado. Hoje a gente está vendo essa questão do dólar altíssimo, né? E não tem um horizonte para diminuir, não é um pico, ele está estável e está, no máximo, no mínimo subindo, o que é um horror e atrapalha os negócios de todo mundo. Inclusive, a gente entrevistou um concorrente teu que comentou a possibilidade até de tirar produto do mercado por causa do dólar, porque o preço está encarecendo muito os componentes internos, os componentes que vão nos sistemas dos fornecedores e por aí vai. E você está falando em pensar num horizonte de 2, 3 anos por causa do Euro 6, que é um investimento, e a gente ainda vai estar com esse mesmo governo e com essa previsão de dólar alto, que é o que a gente vê via de regra com todos os economistas falando. Ninguém vê falar o dólar vai cair para 4, vai cair para 3, não vai. Como que a Iveco está analisando tudo isso, esse cenário nebuloso? Muito bem colocado, Gustavo. A gente tem...
realmente o câmbio afeta não só nós, ele afeta todas as montadoras, não só de caminhões, né? Eles afetam todo mundo da cadeia automotiva, né? A gente teve um impacto muito grande do dólar, o dólar subiu 40%, né? Se a gente for olhar janeiro, pelo menos até aqui, a gente praticamente é muito difícil você encontrar alguma montadora que não tenha um percentual de peças importadas, que não tenha tudo peça nacional. Quase 100% nacional, nem agrade. Não existe isso, não tem. Tem componentes que você não tem fornecedores aqui no Brasil. Você não acha, né? Então, todo mundo tem um percentual de peças importadas. Então, esse custo, quando você aplica ele diretamente no teu produto, né, diretamente atrelado à taxa de câmbio, você já tem um impacto de custo grande. Fora isso, tem o que você comentou, né? Nós temos os fornecedores, que os fornecedores compram peças importadas, que também tem bastante. Então, a gente teve um impacto gigantesco de aumento de custo, principalmente do mês de fevereiro, março para cá, que foi quando realmente teve o pico do câmbio, né? Não só o dólar, né? Tem o euro também, porque a gente traz bastante peça que vem lá da matriz da Itália, né? Nos novos produtos, principalmente. Então, a gente teve um impacto muito grande de custo. Esse impacto a gente não consegue absorver, então a gente está tentando repassar isso para o mercado, e vocês sabem muito bem que é muito difícil repassar 100% do aumento de custo nosso para o mercado, e ao mesmo tempo nós temos uma equação para resolver lá na frente, que é essa equação do Euro 6. Né? Por isso que a gente tem, através da Anfávia, discutido realmente a necessidade da gente implementar ou possibilidade da gente postergar pelo menos 1 ano ou 2 anos, não só por causa dos investimentos, é porque a pandemia nós paramos todos os testes, né? Como eu comentei, todo mundo teve que ficar em casa. Nós paramos tudo, toda a operação, todos os testes que a gente vinha fazendo, então nós perdemos pelo menos aí 5, 6 meses de testes que poderiam acelerar o desenvolvimento e a entrada dessa nova lei de emissões, né? E tem um ponto aí, né, Baião, que você conhece minha opinião disso daí, acho que faz tempo, né? Sem um programa de renovação de frota, você só faz penalizar a indústria e o cliente final, você impondo, como foi com o Euro 5, como vai ser com o Euro 6, né? Vocês são obrigados a investir para desenvolver. E o cliente final é obrigado a pagar o custo desse desenvolvimento na hora da compra. Certo? E a gente tem, ao mesmo tempo, uma frota com caminhões de 30, 40 anos de idade. Não faz sentido isso. Acho que... É a grande discussão nossa. Né? É a grande discussão nossa, né, Alberto? A gente tem, se a gente pensar bem, né, a gente tem uma frota antiga rodando aqui no Brasil, uma frota que gera custos adicionais para todo o setor, e a gente está implementando uma nova lei de emissões que vai impactar muito ainda os custos para o cliente final, porque não tem como a gente absorver isso, vai ter que repassar isso para o cliente final. Então, a gente começa a tornar ainda mais caro, né, a distância entre a aquisição de um produto atual para um produto novo. Essa escada ela aumenta ainda mais. Imagina para aquele cara que tem um veículo antigo, né? Então, começa a não fazer sentido. Você deveria primeiro trabalhar o mais antigo, né? Vamos supor, eu tenho um caminhão de 30 anos. E aí você tem um programa de renovação de frota para o de 30 partir para um de 20. O de 20 parte para um de 10. O de 10 parte para um de 5. Essa deveria ser a lógica, né? Você vai reduzindo os veículos antigos para torná-los um pouco mais novos. Essa grande discussão, né, o programa que a gente tem trabalhado através da Anfávia, para a gente implementar, que é o que faz mais sentido. Né? Não que a gente não queira trabalhar a parte de sustentabilidade, mas a lógica que todo mundo enxerga no mercado é essa, para que você tenha um ar mais saudável, que você tenha emissões melhores. Essa deveria tirar os antigos para colocar mais novos, né? O Euro 0 para o Euro 3. Essa lógica que a gente deveria Pois é. E você está falando em combustíveis alternativos aí também, e o avanço da tua proposta de caminhão a gás que está rodando na Argentina, dá para a gente esperar alguma coisa disso para cá?
Acho que você sabe muito bem, né, cara? Você é do ramo há muitos anos, você sabe que a gente tem a liderança de caminhões a gás no mundo, né? Fomos um dos pioneiros a introduzir esse combustível lá na Europa, e aí lá na última IAA, a gente, dentro do nosso stand lá, basicamente não tinha nenhum veículo a diesel, né? Era só gás e elétrico. Nós temos a liderança de veículos rodoviários lá na Europa, de veículos a gás, veículos com LNG, né, gás liquefeito, do qual a gente consegue uma autonomia de até 1.700 quilômetros. Então, o problema de autonomia que a gente muitas vezes discutia não existe mais com o LNG. Temos as duas alternativas, né, o gás natural e o gás liquefeito, essas duas alternativas de veículo. Temos motores que nós produzimos através da FPT, que são veículos feitos realmente para gás, não é adaptado, você sabe muito bem, o motor foi desenvolvido para esse tipo de tecnologia, e a gente enxerga de uma forma muito interessante ter esse produto aqui no Brasil. Mas você sabe bem que para ter isso aqui, é aquilo que eu comentei no começo, né? A gente, no final do dia, o produto precisa se pagar, no final do dia, o cliente que investir, obviamente, um pouco mais nesse produto, ele tem que dar um resultado para que, no final, as contas façam sentido, né? E hoje a gente ainda não conseguiu enxergar essas contas aqui no Brasil, pelo preço, pela diferença que existe entre o gás e entre o diesel. Que eu acho que deve acontecer, né? Tirando a parte de sustentabilidade, essa aí não se discute, essa não tem nem o que falar, né? Da parte de emissões. Mas a parte de realmente viabilidade financeira, que eu acho que essa é importante, é onde a gente está buscando. E lá na Argentina isso já acontece. Por isso que a gente já começou a produzir o Tector 16 toneladas lá na Argentina, né? A gente já começou a produção dele. Vendemos agora um novo lote de veículos a gás para o Chile, né, a maior venda que a gente teve, ou seja, a gente está entrando, né, aos pouquinhos a gente vai entrando, e tenho certeza que a gente está estudando de uma forma muito, muito eficaz a instalação desse novo tipo de combustível aqui no Brasil também. Tenho certeza que a hora que isso se viabilizar, vocês vão ter um produto desse, vão ver um produto desse da nossa marca rodando aqui no Brasil. Ou seja, você já está pensando em TCO para o cliente, porque a gente tem visto uma estratégia de outras empresas no mercado que estão entrando com propulsores alternativos, que é de forçar a questão, quem precisa ter relatório de sustentabilidade por causa de compromisso com a Bolsa de Valores, compromisso com o Protocolo de Paris, e por aí vai. Eles estão procurando essas empresas que aí já não... via de regra, muita gente não está fazendo nem teste com o produto, está comprando porque precisa cumprir com essa obrigação. A Iveco, então, ela vai partir quando tiver TCO. A ideia é exatamente essa, né? A gente né? Empresas bem grandes comprando caminhão elétrico à vista. E aí? Não é exatamente isso a nossa pretensão. A nossa pretensão não é colocar o nosso produto somente para atender às exigências de sustentabilidade, porque tem capital aberto. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, o que a gente está viabilizando, o que a gente está trabalhando, é para trazer um produto que ele tenha viabilidade econômica para o cliente final. Eu não preciso ser um grande cliente, um cliente que tenha capital aberto, eu quero vender para o cara que tem um caminhão. Esse cara que tem um caminhão, ele vai olhar e falar, olha, realmente esse produto se faz sentido. Em determinado tempo, ele se paga e eu começo a ganhar mais. Essa tem que ser a lógica de quando você desenvolve um produto para um país desse tamanho, né? E é isso que a gente quer. A gente tem motores para todos os modelos, para todos os segmentos. Só que a gente tem que entender que ele, no final do dia, precisa se pagar. Então, essa a estratégia. A estratégia é trazer o TCO para que, em determinado tempo, o cliente fala, isso aqui faz sentido para mim, me traz dinheiro no bolso no final do dia. Essa tem que ser a lógica. Olha, eu vejo assim, pode ser que até lá eu já esteja no meu sofá novo, mais preocupado com Netflix, né? Não vai parar nunca, você não vai parar nunca. Mas eu vejo vocês, tá? Por exemplo, vocês vêm aí, e o design italiano sempre foi algo irretocável. Tirando a experiência Vertis,
que não era nem design italiano, certo? Feio para burro, tá? Mas eu não vou falar nada desse aí. Vocês são costumeiramente, eu acho, isso é opinião pessoal, vocês têm um design imbatível. Eu acho lindo o design italiano. As tuas cabines, o impacto do dele novo foi muito grande nesse aspecto. O Highway ainda hoje é um caminhão considerado muito bonito. E vocês têm uma cabine nova na Europa, né? Que caberia muito bem a motorização Euro 6 lá, né? A cabine nova, ela é um grande sucesso na Europa. A gente tem ganhado muita participação lá na Europa por causa da nova cabine. Eu diria que é a junção das duas lógicas, né? A primeira é uma cabine que ela é uma cabine que realmente internamente ela oferece tudo o que o cliente precisava, em linha com todos os outros concorrentes lá no mercado europeu. Por fora, ela é extremamente agressiva, é o que você falou. Eu também concordo que a agressividade do design italiano realmente é diferenciado, não só para caminhões, para automóveis também. A gente percebe muitos modelos assim, a arquitetura estética do italiano, ela é diferenciada. Né? Ferrari é feio, Alfa Romeo é feio. Maserati, tudo isso, né? É difícil. E o que eu diria que essa junção de uma nova cabine oferecendo tudo o que o cliente precisa, com TCO perfeito de um veículo a gás, eu diria para você que talvez seja a grande junção, o grande sucesso que a gente está tendo lá na Europa, né? É isso que a gente acredita muito, né? Não só no elétrico, porque eu acho que vocês sabem da nossa participação junto à Nicola, né? Que a gente está desenvolvendo um veículo conjunto, né? Elétrico. Então, sobre isso aí para você. Exatamente. O primeiro veículo. Pergunta que aí eu já respondo. Não. Bom, acho que temos até perguntas diferentes para fazer sobre Nicola. Primeiro, o que chega de informação para a Iveco Brasil desse desenvolvimento conjunto com a Nicola? O que há de intercâmbio com o Iveco Brasil? É uma coisa que é feita só lá fora e depois vocês ficam sabendo e chega para cá? Ou as unidades que, enfim, a Iveco Mundo tem acesso às informações, ao que está sendo desenvolvido, o que vai acontecer? E mais uma coisa, a Nicola, ela se apresentou ao mercado com produtos pesados. Normalmente a gente vê o desenvolvimento de elétricos a partir do segmento mais leve. A Iveco vai começar por cima mesmo? A tendência, assim, existem diversos segmentos, né? Mas a tendência, como a Nicola realmente é um produto pesado, né? A gente sabe que é um veículo que ele está adaptado principalmente para o mercado americano, a gente vai produzir o primeiro veículo elétrico da Nicola na nossa planta da Alemanha, lá na planta de Ulm. Então, a partir do ano que vem, nós começamos a produção do veículo da Nicola, né? Então, nós começamos a produzir ele, e como estratégia, um dos primeiros veículos a serem eletrificados, já que já tem essa plataforma pronta, é o S-Way. Então, essa parceria a gente já começou, como vocês sabem, a gente teve... Mas é o projeto do Nicola Tre, né? E aí só muda o nome. É o projeto do Nicola Tre, né? Que a gente vai usar toda a expertise que tem da Nicola. Mas, assim, o leque ele é muito amplo, né? Então, toda a expertise que você coloca no veículo pesado, ele pode facilmente você migrar ele para os outros segmentos. A gente tem uma parceria, a gente acredita também nesse tipo de combustível alternativo. A tua pergunta, né? O que chega aqui no Brasil? Eu acho que a gente não está nesse momento ainda de discutir um veículo desse modelo aqui no Brasil, elétrico, ou diria hoje, né? Acho que a gente ainda precisa passar por algumas fases. Diesel, Euro 6. Então, a gente precisa passar por... atrás de alguma árvore na porta da fábrica para ver se eu vejo algum passando? Não? Você é bom nisso, hein, cara? Você é bom nisso, que eu já vivi uma experiência parecida com essa aí contigo. Mas ainda não. A gente está... Claro que o
a gente estuda todas as alternativas, e quando você tem uma matriz, um produto com esse nível de qualificação, é óbvio que o nosso desejo sempre é trazer para cá, mas, de novo, né, com a taxa de câmbio, com o aumento de custo que a gente tem, também você tem um produto aqui que você coloque ele num patamar que você não consiga comercialmente. Assim, essa questão a gente nem espera que seja um veículo de lançamento global, simultâneo, tal, mas em termos de conhecimento de engenharia mesmo, esse intercâmbio de projetos, sei lá, vocês recebem isso aí para... Temos, a gente tem muito... global mesmo. A nossa engenharia ela tem uma plataforma global, né? Então a gente tem reuniões e estratégias de produto. Quando a gente olha a estratégia global. Então a gente sabe o que vem pela frente lá na Europa ou em qualquer lugar do mundo onde a gente está presente. Da mesma forma, quais são os produtos viáveis que a gente possa ter aqui no Brasil, claro que com adaptações, né? A gente sabe que nenhum produto que existe lá pode ser colocado aqui no dia seguinte sem ter feito nenhum ajuste. Aqui é uma situação totalmente... Não o Brasil é uma situação... nacionalização de componente, né? Você tem que adaptar ele para o... Tropicalização. Chassi mais robusto e por aí vai. Tudo. A partir do momento que você coloca aqui, ele tem que rodar numa temperatura de 40 graus e vai rodar lá no sul menos 10. Então, aqui é muito dinâmico, é um país extremamente diferenças gigantes, que você tem que adaptar o seu produto, estradas, situações, rodovias. Não dá para você ter um produto que só vai rodar num lugar, não vai no outro, não existe isso. Então, a adaptação dele demora um grande tempo, né? É uma adaptação que eles não conseguem fazer lá na Europa. A gente precisa fazer ela aqui. Por isso que demora. Toda essa adaptação, quando você faz, a nacionalização de componentes, como vocês citaram, é algo que, hoje em dia, ela é ainda mais importante, obviamente, pela taxa de câmbio que a gente tem hoje. Então, passa por todas essas fases antes de você lançar um produto no mercado, né? Além de que, como eu digo, né? Como eu sempre digo, hoje não permite você lançar um produto que ele não tem um custo operacional adequado para o cliente. Não dá para imaginar alguma coisa nesse sentido. Agora, uma pergunta sobre, vamos dizer assim, é uma coisa estratégica da empresa, tá? Como é que fica essa história do spin-off Iveco-CNH? Vai por aí mesmo? Isso foi anunciado, né, já para todo mundo que a gente vai ter o spin-off, né? Isso está acontecendo. Mas, óbvio, devido à situação da pandemia, devido a essa mudança toda que girou o mundo de ponta cabeça, vai se postergar um pouco esse spin-off, né? Mas está claro que isso, para a gente, é uma forma de você ter mais foco, você ter mais direção em cima da parte de veículos comerciais, já que, como vocês sabem, né, a gente vai ter essa separação para ter a parte de on-highway, que é veículos comerciais e também motores, de um lado, e do outro lado a parte que a gente tem de CNH da parte agrícola, construção, off-highway, né? E aí, com isso, a gente consegue ter um pouquinho mais de foco, essa é a intenção da empresa mundialmente no segmento de veículos comerciais. Continua sendo feito esse trabalho, a gente só não tem prazos, porque devido a essa situação que a gente vive hoje, se postergou um pouco as decisões. Porque era assim, deixou de ser quando juntou tudo, né? E agora vai voltar ao que era antes, né? Antigamente era uma empresa só, quando veio a CNH, juntou-se todas as empresas. A gente tem hoje, sim, uma capacidade de sinergia grande entre as marcas de todas as formas, né? Tanto agrícola quanto construção, mesmo tendo duas marcas que na teoria são marcas concorrentes nos segmentos agrícola e de construção, mas existe uma sinergia muito grande da CNH. Né? Por exemplo, quando você fala em sinergia, Barion, por exemplo, para o cliente, tá? Eu compro para o segmento agro, caminhões Iveco, máquina New Holland, Case, a gente consegue colocar o mesmo sistema de conectividade para todo mundo, por exemplo? Conectividade ainda não, mas a tendência é
é que a gente futuramente tenha uma facilidade, uma sinergia da parte de conectividade, né? Mas a parte de negociação, sim, essa a gente tem uma grande sinergia, já que a gente tem o mesmo banco também que financia todas as negociações, que é o Banco CNHI, que é o banco que já tem todo o histórico dos clientes agrícolas, né, que também usam caminhões nossos. A gente tem a parte de concessionárias também, das duas marcas, que, obviamente, quando precisam de caminhões, a gente tem uma facilidade maior, já que tem financiamento aprovado e tudo mais, mas a parte de conectividade ainda não, mas a gente não descarta isso ser junto no futuro também. É um caminho bom para se explorar, para aumentar o leque de oportunidades, né? Para fechar negócio, né? É sempre bom, né? Porque a gente sabe que se existe um segmento que não teve efeito nenhum com a pandemia, foi o segmento agrícola, né? A gente e até por fazer parte um pouco de uma empresa que tem as marcas agrícolas dentro, eu posso afirmar para vocês que não é sorte, não é só da área rural que nós temos. A competência dos nossos produtores rurais é muito grande, né? A gente tem uma competência muito grande agrícola, que gera uma produtividade muito boa, e é por causa disso que eu acho que a agricultura ela é tão significativa num país como o nosso aqui, com diversos segmentos, mas a agricultura eu acho que ela é o motor propulsor do nosso business, do nosso PIB, e vai continuar sendo durante muitos anos. E por causa disso não vale a pena você bolar uma campanha, uma promoção especial em cima de um 6x4 com motorzão de 560 para atender aquele super treminhão, né? Essas coisas assim, como tem gente fazendo. Você vai ficar sozinhos, pô? É que esse treminhão que você está falando, ele é um segmento pequeno ainda do mercado, né, Roberto? Quando a gente olha o 6x4, especificamente o 6x4, é esse o carro-chefe. Então, o produto que a gente atende com esse 6x4 não é nem o 560, como eu comentei, é o 480, que ele encaixa justinho nessa aplicação desse cliente. E eu diria para você que nessa versão, é a versão que a gente já vendeu todos os produtos, e tudo que a gente está produzindo hoje já está negociado por causa do setor de agricultura. É que isso dá uma visibilidade impressionante, né? Porque é um cliente premium, né? Um cliente sofisticado que escolhe, depois de fazer um processo de seleção bastante apurado, certo? Só compra o que for melhor realmente para ele. E você olhando para esse segmento aí, você vai ver que ele serve de... Desculpe. Né? Você vai ver que ele serve de propaganda para você. Mesmo porque ele é um segmento que, se você vê o nível de aplicação dele, é extremamente severo. É extremamente severo. Se você tem um produto que consegue atender muito bem a esse tipo de aplicação, pode ter certeza que é um produto que está aprovado para todas as outras aplicações. Pode ter certeza disso. Tá certo. Gustavo, eu tenho, assim, alguma coisinha, porque com esse cara, se deixar, a gente vai para 3 horas de conversa. Tá com tempo? A gente pode marcar mais um outro bate-bola, sempre que vocês precisarem, falar o que a gente gosta, cara, é muito fácil, né, meu? Então, é isso aí, a gente gosta de falar de caminhão, de ônibus, por aí vai. Mas eu tenho uma última pergunta, assim, então. Eu queria saber como que tá os testes com a Daily automática, com caixa FPT, porque isso foi uma coisa que o próprio presidente da FPT já tinha revelado para a gente algum tempo atrás, que seria iniciado na época, e, enfim, qual que é a previsão? Realmente entrou em teste, parou com pandemia, tem previsão de entrada no mercado já de uma dele com caixa automática ou automatizada da FPT? Vamos lá, a gente, quando começou a desenvolver a Daily, né, o que a gente lançou agora, e tem sido um grande sucesso, esse é um dos fatores que a gente tem crescido em participação no segmento de leves, a gente trouxe uma tecnologia muito grande para o produto, né? É um produto que eu diria que hoje, dentro do segmento, é o produto mais tecnologicamente. Não é simplesmente você olha o design e acha que é só design
não é isso. Ele tem um monte de atributos tecnológicos dentro desse produto que o mercado está sentindo isso, que o mercado está percebendo isso, né? E dentro das demandas que vêm do mercado, sem dúvida, uma delas é essa que você comentou, Gustavo, que é a necessidade de ter esse produto, já que se você dirigir esse produto, ele é um automóvel, né, cara? Você entra dentro dele, você começa a dirigir. Você não tem tempo para dirigir se você oferecer. Mas isso, cara, a primeira oportunidade que a gente tiver, eu te levo lá na fábrica, a gente dirige, como eu fiz várias vezes contigo lá. Ela é fantástica. O carro é um automóvel, né? Que é a concepção de um automóvel para levar carga. E quando você fala de automóvel, quanto mais você atrai o produto de carga para o automóvel, vai ter necessidade de automóvel. E a necessidade do automóvel, a gente sabe hoje que a demanda por caixas automáticas, né, ou automatizadas, é muito grande. A gente tem como plano isso numa segunda fase. Então, a gente teve o lançamento do veículo manual hoje, e numa segunda fase existe a estratégia do câmbio automático, né? Agora, o que aconteceu? Agora, com a pandemia... A segunda fase? Pararam todos os testes agora durante a pandemia, então isso gerou um novo tempo de desenvolvimento que vai se prolongar um pouco. Então, era para ser uma coisa um pouco mais suave, mais rápida, talvez ela se prolongue um pouco mais. Eu diria para vocês que vai coisas mais anos aqui do que uma coisa que era para ser mais rápida. Mas é impressionante, cara. Cada vez que a gente fala de um produto nessa categoria, seja da Iveco, seja de outra montadora, 80% dos comentários a galera vem perguntar: cadê a caixa automatizada, cadê a caixa automática? Alguns comentários até mais agressivos. E se a gente fala de segmento de motorhome, por exemplo, esquece, aí tipo, eles querem saber antes da caixa automática do que das características do produto. E a gente está lembrando do motorhome, né? Nós temos um veículo específico para motorhome, que é a nova DI70. Essa mesma demanda chega para a gente de uma forma, do mesmo jeito que você comentou, e assim, a gente tem sim isso, mas é aquilo. Precisa justificar no final do dia, precisa fazer sentido, não posso aplicar um custo muito maior para o cliente, porque ele também não vai se sentir satisfeito com isso, mas óbvio que está no nosso radar, mesmo porque a gente tem um produto estado da arte lá na Europa, que é o Heimatic, né? Isso poderia vir para cá, eventualmente, e não precisaria vir em conjunto com o Euro 6. Pode vir um pouquinho antes, pode vir um pouquinho depois? Depende, Roberto. Agora, tudo que você faz hoje, ele começa a bater na paredão, aquele paredão do Euro 6, né? Porque a gente tem uma data lá e não dá para passar essa data. Então, tudo que você está fazendo hoje, você tem que tomar cuidado para não bater naquela parede, não ter um produto que você lança, sei lá, 6 meses antes, e depois o produto 6 meses depois tem que mudar. Então, até pela parte de investimento, às vezes não faz sentido você antecipar alguma coisa e o cliente tem um produto que ele só está na vida dele de 6 meses, né? Isso é ruim para o nosso cliente também, até como atenção ao nosso cliente, isso não é muito bom. Olha, eu tenho uma última perguntinha que eu vou te falar sobre a gestão da Iveco. Tá? A gente percebe que nos últimos tempos recentes uma mudança completa no quadro diretivo da empresa, né? Certo? Chegada de novos nomes, tal, mudança de posições de alguns executivos, tal. Eu queria que você me dissesse se isso cria um perfil novo. O que é o resultado disso, dessa mudança, novos nomes, né? A saída de alguns executivos tradicionais que a gente acompanhou por tanto tempo? É uma pergunta difícil de eu responder, né? Eu fiz parte dessas mudanças e também implementei algumas mudanças importantes dentro da gestão da Iveco, né? Mas eu diria para você que se a gente pode trazer aqui uma grande mudança que está acontecendo, é que a gente está muito mais focado no nosso cliente, a gente está muito mais próximo do nosso cliente, né? Essa é uma doutrina, é uma teoria que eu sempre implementei lá dentro, e eu diria que hoje a empresa toda está focada nisso, né? A gente tem um programa que chama Customer Experience, né, que é o CX,
Isso, ela vem desde o presidente, ela vai estar até aquele último cara que faz a última peça do caminhão. Eu diria para você, Roberto, que embora a gente tenha mudanças de pessoas, eu acho que a cultura e o foco no cliente, isso se intensificou muito mais agora nos últimos 2, 3 anos, e eu acho que as pessoas que estão hoje chegando na Iveco, elas têm a mesma percepção que a gente, né? O importante é isso, é não esquecer que, embora mude a diretoria, embora mude a gestão, a gente não pode perder o foco no nosso cliente. Isso Sim, eu acho mas que é mais... vocês tiveram, de acordo com alguns executivos, imprimindo o seu estilo pessoal, vocês tiveram uma época bastante forte de introdução de produtos novos, né? Aquela história do a cada 2 anos, tal, né? Tal. Depois, vocês focaram em serviço, né? Reestruturação da rede, né? Agora é o quê? É venda? É nesse sentido que talvez... É difícil falar o que é agora, né? Agora, eu diria para você que, como parte do que a gente está colhendo agora, é o resultado dessa reestruturação dos últimos 4 a 5 anos, e eu diria que para o futuro vem muito mais coisa boa. Eu diria que a nossa visão de futuro agora, Roberto, não é entregar só produto, é entregar serviço e, acima de tudo, cara, eu diria para você que é entregar parceria. Eu acho que é isso, a tendência a partir de agora é você estar muito mais próximo, entregando mais parceria, né? E uma das minhas funções novas é essa, é sair um pouco da parte de desenvolvimento e usar todo esse conhecimento que eu tive durante esses últimos anos lá dentro para o relacionamento com vocês, com os nossos clientes, e aí tentar trazer, sim, uma visão de muito mais proximidade da marca com os nossos clientes. Então, eu diria que, como estratégia, pelo menos da minha área, eu diria que é isso. Tá certo. Então, é o que a gente tinha que te perguntar oficialmente. Então, assim, a gente está chegando aí 1 hora de entrevista, um bate-papo super legal. E quem chegou até o final quer também alguma surpresa, né? Barion, vai, solta um spoiler para a gente do que está para chegar aí. Alguma coisa que você possa, serviço, produto. A gente quer um spoiler aí, exclusivo, MTED, vai. Cara, eu vou dar uma coisa para você. Direitinho, viu? Essas pegadinhas todas, Roberto, eu já tô tão acostumado. Vamos lá, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente vai surpreender vocês. Como cliente, como todo mundo que acho que faz parte desse segmento, a gente está num momento diferente, num momento de crescimento, num momento de trazer coisas novas, né? Então, tenho certeza de que a gente está olhando muito bem para a parte de produto, para a parte de serviço, mas, acima de tudo, para a parte de atendimento. E quando eu digo atendimento, é estar próximo de vocês. Então, uma nova reestruturação, novos parceiros vão chegar, muito mais próximo de vocês, e essa grande mudança de mentalidade, de foco, de proximidade é o que vocês vão estar vendo aqui, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Legal, acho que para quem prestou atenção deu para entender o recado, né? Então é isso aí, Barion, queria agradecer sua presença, Roberto também. Quer deixar uma mensagem final? Não, quero agradecer vocês, cara. Quero sempre... É sempre bom estar com vocês, com o Roberto. Somos amigos há muitos anos. E é muito bom conversar com vocês, porque a gente tem... É legal, porque, acima de tudo, a gente tem história para contar, né, Roberto? De tudo isso. Viveu junto, de tudo que vocês acompanham, todo o trabalho que eu tenho feito na minha carreira. Gosto muito do que eu faço, e aí fica mais fácil a gente trazer essa conversa para... Então, estou à disposição, cara. Sempre que vocês precisarem, vocês sabem disso. Tem meu contato, tamo junto. Então, valeu, pessoal. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até o final e pedir aquela curtida, se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações do canal MTED. E até o próximo.